Muito bem, abrindo aqui a nossa live de hoje. Enquanto a turma vai chegando, eu vou falar um pouquinho sobre o que vai acontecer. Bom, quem não me conhece, eu sou o professor Flávio Moreira, do The Rose Method. E esse canal aqui é o Flávio Moreira Team, onde você se encontra, que é o nosso canal de treinamento, onde nós treinamos os demonstradores de técnicas corporais do The Rose Method. E, bom, querendo mais aí, navega no canal, vai no nosso canal YouTube, que você vai ver lá um monte de apresentações legais e é toda a nossa parte de treinamento. Lembrando o seguinte, que no Flávio Moreira Team, que é esse canal que você está agora, nós temos toda a parte técnica de treinamento. Tá? E você tem o meu outro canal, que é o flaviomoreira.palestras, que lá eu trato da área mais comportamental e assim por diante. Só que na parte de técnicas, a gente também treina muito a mentalidade das pessoas. Então, por mais que você, ao entrar no nosso canal YouTube, ou assistir aqui as técnicas corporais, você perceba algo que logo de cara se apresenta como um treinamento físico, na verdade não é. Tá? Nós procuramos muito mais treinar mentes e corações do que o corpo físico. Ali é um pretexto que entrega uma arte incrível, que é a nossa arte de coreografia. Tá? E hoje a nossa live é com o Diogo Yoshida, que é sensei de karatê e tem aí uma história incrível, tá? E eu vou confessar, vou conhecer o sensei hoje, tá? Ele foi apresentado pela Carol, que é minha esposa, e ela nos aproximou e falou: vamos fazer uma live com vocês dois, porque você fala de foco e disciplina, você nos treina, e ele tem uma história no karatê muito legal e vai ser muito bacana vocês fazerem encontro. Então hoje a gente vai se conhecer. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Posso? Aqui, Diogo Yoshida entrou. Pronto, chamando aqui o Diogo. Só aguardar ele entrar. Olá, Tudo. Diogo, tudo Boa bem? noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Bom, muito bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho aqui com o nosso pessoal, tá? Tanto quem vai entrar hoje, como a gente vai deixar essa live por um tempo gravada, quem puder entrar, ouvir. E a nossa intenção é sempre somar, principalmente a área comportamental das pessoas. Embora a gente vá falar sobre treinamento, né? E eu estou muito curioso pela sua história, seus desafios e vitórias. Mas o mais bacana é a gente deixar aí uma mensagem para a turma que gosta de treinar, que precisa desenvolver foco, precisa desenvolver disciplina, às vezes quer chegar no resultado e não sabe como, e aí surgiu esse nosso encontro aqui justamente para bater um papo sobre isso. E, então, bem-vindo, Diogo. Eu gostaria que você se apresentasse, porque eu até falei para a Carol, eu não vou aqui me aventurar num monte de termos técnicos do karatê e da língua japonesa, então é melhor que ele fale, né, sobre qual a modalidade, a história dele e etc. e tal. Então, fica à vontade, a audiência é tua, Diogo, para você se apresentar. Eu agradeço pelo convite, professor Flávio Moreira, intermediação aí da Ana Carolina, né? Que é sobrinha de um grande karateca antigo aqui do Rio de Janeiro, chamado Sim. Tunão. É uma pessoa bem mais velha do que eu, então ele fez essa intermediação e eu achei o máximo. E eu realmente confesso que eu não conhecia o De Rose, pesquisei também, como muita gente talvez não conheça, né? E foi legal também conhecer um pouquinho do De Rose, método, né? O método De Rose, que eu achei impressionante. E tem muito a ver realmente com o karatê. Eu faço karatê há muitos anos, desde 1978, né? Eu comecei Uau! através do meu pai, ele fazia judô, e aí quis fazer queria que eu e meu irmão fizessem uma arte marcial. Quando a gente veio morar no Rio, a gente é de procedência de São Paulo, por acaso, e ele achou um professor, um mestre bem conceituado aqui no Rio de Janeiro, chamado Sadamu Ryu. Esse mestre foi um dos introdutores do karatê Shotokan aqui no Brasil, há 60 anos atrás, bem na década, finalzinho da década de 50, né? E aí Legal. fundiu o karatê de uma forma espetacular no mundo inteiro. E o karatê Shotokan, através do mestre Nakayama, né, que foi o maior assim divulgador da arte, transformou um dos estilos chamado Shotokan um dos mais praticados no mundo inteiro. Eu não sei precisar você quantas milhões de pessoas fazem, mas é muita gente, está em todos os continentes. Só que o karatê, ele nasceu lá em Okinawa e teve
uma ramificação imensa, porque era feito por famílias e tal, uma ilhazinha que fica no sul do Japão, da ilha grande, da ilha pequena. E existem muitos estilos, né? Então hoje o karatê está muito diversificado e tem muitas federações, inclusive, não tem jeito, né? Começam a abrir, subdividir e não tem jeito. Isso a Eu, gente observa em todas as modalidades, é assim que não tem acontece. jeito. Vai indo e tudo bem, né? Tem uma hora que tem que Mas aceitar. só que a nossa origem, graças a Deus, não fugiu muito. Então, teve o mestre que aprendeu lá com os antigos de Okinawa, que chamava-se Funakoshi. Ele levou para o Japão, né, na Ilha Grande, que chamava-se, Ilha Pequena e Ilha Grande, por incrível que pareça. Tinha até passaporte antigamente. E aí, esse mestre Funakoshi, ele difundiu o karatê junto com o Jiro Kano, que era o introdutor do judô. E aí ficou sistematizado o como ia ser dadas as aulas, como foi introduzindo as técnicas, as metodologias de ensinamentos, dentro das escolas, inclusive. E foi explorando, foi feito graduações, foi feita uma forma acadêmica de passar a arte marcial, né? Que até então era familiar dentro de Okinawa, onde era para sobrevivência mesmo, era para vida ou morte naquela Sim. época, né? Então eles tiveram que aprender a se defender com armas do cotidiano, com mãos e pernas, e depois se desenvolveu com uma arte marcial para o desenvolvimento do ser humano e academicamente, e depois virou esporte, né? Em 1957, se eu não me engano, teve as primeiras competições no Japão, e em 59 meu mestre veio para o Brasil. Então, eu faço há muitos anos, eu sou faixa preta há muitos anos, sou quinto dan, eu estou com 52 anos, eu sou um pouquinho velhinho. Oh, que E, nada, eu ia falar que é muito menos, hein? e aí o que acontece? Como tem todas essas divisões do karatê, né? Eu acabei indo para algumas disputar. Eu sou de origem do meu mestre Amoryu, mas que é JKS, Japan Karate Federation, que é lá do Japão mesmo. Mas aí, como as outras são co-irmãs, que nasceram na mesma ramificação do mestre Nakayama, né, depois da Japan Karate Association, ou seja, uma associação japonesa do Karate Shotokan, ela subdividiu com os mestres que existiam na época, quando ele morreu. Eles montaram suas próprias organizações e eu fui me testar em cada uma. Tenho vários amigos em vários lugares. E é isso que chama atenção, porque eu, apesar de ser master hoje, né, eu fui lá competir e fui ganhando um campeonato, outro campeonato, e por acaso eu tenho 3 campeonatos mundiais em organizações grandes e conceituadas de mestre, e isso que chama muita atenção das pessoas de querer saber, pô, mas como se consegue? Por que que é diferente? Por que que você consegue ir lá? Então eu acho interessante isso. E eu sei que a metodologia do The Rose ele envolve muito parecido com o karatê. Por quê? Existe o Dojokun, que é um lema dentro dos dojos, que é um preceito que você fala, são 5 preceitos, né? Então, é a formação do caminho dentro do karatê, que é justamente a formação do caráter, a formação da razão, do esforço próprio, né? De se esforçar, do respeito e o autocontrole. Então, são preceitos que você fala nos grandes dojos, quase um mantra, né? Então, é seguido isso Sim. aí e é buscado isso aí. Entendeu? Então, eu achei muita similaridade com o The Rose. Eu falei, nossa, que interessante, tem muito a ver, É, tem muito e a aí a ver. gente traz uma admiração por muitas artes marciais também, justamente assim, o nosso posicionamento é muito de reeducação comportamental. Uhum. E, lógico, tem todo um acervo de técnicas, técnica de respiração, técnica de meditação, isso aquilo. Mas onde está o nosso alvo maior? Em transformar o indivíduo. É como se a gente pegasse arte marcial e falasse, não, tudo bem, em alguns momentos você viu que a sobrevivência mesmo, mas tem uma transformação, tem um caminho que é de caráter, que é um caminho mais interno, que você vai esculpindo o seu ser social, né? E É. você vai vendo que a arte ela traz essa evolução de desenvolvimento pessoal. Isso, então, assim, eu particularmente sou apaixonado por artes marciais, as japonesas particularmente me atraem muito, assim, justamente por trazer toda essa característica, o respeito e uma série de coisas, assim, sabe, o respeito ao local de práticas, o respeito ao professor, que é uma coisa que no Ocidente
não é comum da nossa educação, né? No Ocidente, o professor, no Ocidente, em muitas partes do mundo, o professor é tratado um pouco de qualquer jeito, foi assim que a pessoa aprendeu na jornada de educação dela, e essas artes antigas, elas trazem essa raiz de que, poxa, o professor, ele é o portador de um conhecimento, e que vem ali, independente daquilo ser cobrado ou não ser cobrado, ele é um portador de conhecimento e está disposto a te entregar aquele conhecimento, né? E isso nós todos do método admiramos muito, né? Temos um olhar. O De Rose praticou karatê muito tempo. Não sei se foi Eita, Shotokan, não eu acho que sabia. foi. Eu não Ele tinha era do visto isso aí, Rio. não. Se ele Eu não não vi isso pegou, aí. porque eu acho que era Shotokan. Provavelmente foi em ambientes até parecidos com o teu, ele fez por um bom tempo, depois fez um pouco de Aikido também e Uhum. tal. E assim, ele sempre fala isso assim, nossa, a nossa cultura, ele até comentou um dia desse, tá? Que seria muito legal que um aluno nosso, antes de entrar na escola do método, ele passasse, ele mencionou o Aikido no caso, né? Passasse, por exemplo, por uma escola de Aikido. Porque aí vai aprender que é bonito você botar a testa no chão para saudar, o local que vai te abrigar para a prática, e aquele respeito todo. E a gente sabe que a alma disso se você ama, se você gosta, se você respeita, a conexão de educação ela é muito mais forte. Porque ali a gente não tem, num ambiente como os nossos, uma conexão onde simplesmente é uma troca. Eu preciso de um conhecimento, me dá aí, eu estou te pagando e você me dá. Não, isso é outra história. Isso falou a parte de estrutura, a parte empresarial de uma academia, isso é uma parte, uma estrutura. A filosofia, o que nós somos ali dentro, é outra coisa. Imagino que tanto você como tantos outros, é o meu viés também, assim, eu tenho orgulho de ensinar para um aluno que esteja ali de alma e coração, e não porque ele veio, pagou e entrou. Não, a gente quer e vamos entregar cada vez mais técnicas, conhecimento, sabedoria, estimular a sabedoria dele, na verdade, quanto mais essa pessoa ela é família para nós, ela está ali conectada, né? E lógico que não descartando todo o aspecto também prático e objetivo que as coisas têm que ter. Mas esse lado é muito importante. E eu sou um admirador. Quando ela falou que era karatê, eu falei, nossa, que legal, porque eu gosto muito, o karatê traz esse mesmo viés que a gente traz, assim, de que nossa, a gente vai botar o pé aqui na sala, é sagrado para nós, é um solo de treinamento, é um lugar que nos acolhe. Opa, eu acho que deu uma atrasadinha Deu uma aqui. Como é que travadinha, né? foi Deu uma legal. travadinha. Então, é Joia. verdade. E o que você falou, não é cliente. Ele não a gente não tem esse pensamento de cliente. Ele é um aluno. Ele está lá Um para aluno. uma formação de caráter que de repente começa no karatê, no caso, começa desde pequeno e pode até a velhice e vai trazer o seu filho, vai trazer seu neto e vai vir. É uma família praticamente. Seja até meio mistura um pouquinho com religião, porque você fica tão fanático naquilo, né? Você, não, isso aqui é minha vida, isso aqui é tudo para mim. Mas é claro que a gente tem que ter o tal do equilíbrio, né? Vamos equilibrar. A gente tem que Sim, também ter a família de verdade, né? E isso é importante, você dividir tudo isso aí. E como você falou, o dojo, a área de prática do karatê, é um lugar respeitadíssimo, né? Como tem origem japonesa, então ele tem uns rituais que são bem característicos do Japão, de limpar até o chão quando você usa, isso é uma prática comum que se chama soji lá no Japão, que é limpar o lugar que você usou. Então, se você usou, você limpa. É normal isso, até em sim, escola é uma coisa, é um respeito pelo lugar, né? E eu, por acaso, também fiz Aikido lá no Japão também. Também gostei bastante. E foi para diversificar. No meu caso, foi um pouquinho para sim, diversificar. E também a mesma coisa que você falou, é a mesma cultura, o mesmo respeito, e é uma hierarquia incrível. Só que, como você falou, no Japão existe uma cultura assim. Já é uma cultura do Japão, não adianta. Então, se você chegar no japonês e dar uma bronca nele, você tem que fazer assim, se brigar com ele vai entender que aquilo é para te melhorar. No Brasil, se você faz isso, a pessoa fala, pô, esse cara é mal educado, pô, não fala mal de mim, xinga, vou embora daqui, não vou ficar aqui não. Acaba ele pois não é. entendendo o espírito da coisa, mas aí é cultural, não tem jeito, né? A gente É vive numa cultural. cultura E, diferente. é lógico, os nossos alunos vão aprendendo com o tempo, né? Eles vão entendendo o Sim, valor que tem. E sabem que a gente está do lado para produzir o sucesso que ele quer também, né? E é então, verdade. assim,
isso lá no nosso caso, no treinamento, bem específico, dentro do The Rose Method, a gente tem uma célula de trabalho que é o Flávio Moreira Team, que é esse canal que Uhum, a gente está aqui. uhum. Ele treina os demonstradores de palco, o pessoal que vai demonstrar no palco as técnicas de corpo. Então, eles são treinados por várias pessoas dentro do método, né, que é mundial, mas a gente é um grupo muito forte de treinamento, um dos principais grupos de treinamento desse pessoal, e com um pessoal com nível muito alto. E quando eles chegam logo no comecinho, antes de pegar o primeiro grau dentro dessa jornada de demonstrador, eu falo logo, olha, aqui, nosso amigo, na minha escola, no geral, se você entrar, poxa, entra aí, o conhecimento está aí, vem, aproveita, vai se aproximando aos poucos. Alô, alô? Tá travando também, né? Está travando um pouquinho, né? Ah, tá travando um Quando pouquinho. eles entram, Diogo, no Flávio Moreira Team, assim, já tem uma conversa inicial que é, olha, aqui o nosso tempo é algo sagrado e precioso. Então, quando você precisar de correções, lapidações, a gente vai dar sem florear. Você está pronto para isso? Você aceita, assim, ser corrigido na lata ali, com carinho. Ninguém vai, não precisa ser rude com ninguém, mas com objetividade. E todos aqueles que respondem, vê se está indo, cara. Todos aqueles que respondem, a gente vê nos olhos a honestidade ali, que fala, não, professor, pode me corrigir porque eu vim aqui buscando um resultado. Travadinha. Esses, sim. Você chegou ao meu vídeo ou não? Não, não, trava um pouquinho. Tá. Então, só repetir esse pedacinho, que é bom também, Aham, quem está assistindo aí, dar uma revisada. Então, quando o pessoal entra nessa célula de trabalho, que é o Flávio aham. Meiratim, para fazer treinamento, a gente logo tem um papo inicial, que é, olha, o tempo para nós é algo sagrado também. O grupo é Sim. bem seletivo e a gente aceita as pessoas que já têm um propósito de desenvolvimento consistente, rápido e querem subir de nível dentro desse propósito aqui. E a gente não vai te florear para dar as correções, não vai ficar, ele vai ser sempre com carinho, mas de maneira muito assertiva, de maneira muito objetiva, para que você evolua rápido. E aqueles que abraçam essa ideia, eles crescem muito, 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 muito. Imagino até que talvez alguns deles estejam por aqui. Então, assim, para nós, assim, dentro, por exemplo, do time, dessa célula menor, a gente consegue essa objetividade de trabalho que é dizer, não, o Diogo está aqui comigo. Eu tô aqui. Diogo, É de que novo? de vez em quando dá uma travadinha, mas tô tranquilo aqui, tá aqui. Tá bom. Tô aqui. Então, assim, a gente consegue, inclusive por essa clareza de acordo, sabe, de falar para o aluno, que também, assim, muitas artes orientais, nem sempre no início iam explicar para a pessoa como é Ah, que ah, funcionava. Mas no Ocidente, a gente precisa, às vezes, preparar. Olha, aqui é assim, tá? As porque, correções são feitas com objetividade, com carinho e objetividade, tá? A gente tem algo a ser atingido. No grupo não entra quem entra só para, eu quero só curtir. Aí tudo bem, nas escolas gerais do Rosmétodo, sim, tem as camadas, né? A pessoa pode entrar só para frequentar. Eu quero ter contato com um grupo que tem bons hábitos, que tem boa cultura, que tem uma cabeça, um comportamento diferente. Vem, entra nas escolas e tal. Nos grupos de trabalho mais específicos como o nosso, aí não. Aí já tem uma disciplina que ela é acordada de cara. E quando isso vem de coração por parte do aluno, a jornada dele é muito rápida e muito segura. Rápida dentro do tempo que é o previsto, né? Mas ele, porque ele está disposto, ele não vem querendo elogio. Pô, elogiar você é já está sim, aqui. claro. Tem um professor para me polir, Não, isso é para importante. ir direto no ponto. A orientação é importantíssima, porque é o mestre, é a pessoa que vai seguir, vai te dar exemplo, que você vai seguir de repente a vida toda. E se você está com o propósito correto, você está com a pessoa certa, só tende a crescer. Esse que é o fundamento de ter um professor. Às vezes você fala assim, não tem professor. Não, você não vai muito longe. Se você não tiver um mestre, um mentor, você não consegue ir. E se você falou, se a pessoa vem com objetivo, realmente, é igual também no karatê também acontece, quanto tempo demora para chegar à faixa preta? Calma, você entrou hoje, você quer saber quando vai chegar? Você não sabe nada ainda, pô. Calma, a faixa preta é de menos. Tem muito Esse é barulho importante, nessa né? cabeça. Né? Exatamente. E, Diogo, me fala uma coisa. A gente, um dos temas nossos aqui para ser desenvolvido, todo papo aqui é muito agradável, né? Vai saindo coisas muito legais. Mas
Fala um pouquinho sobre como você enxerga, como o karatê enxerga. Quando a gente fala Shotokan, a gente se refere a uma modalidade, um estilo, como é? Isso, É um é uma, estilo. é uma modalidade do estilo. Tá. Shoto, no caso, era um pseudônimo do Sensei Funakoshi, que foi o fundador, que era um cara muito estudioso. Na verdade, o que diferencia um pouquinho do Shotokan para os demais? Não se diferencia no geral, tanto que no Shiai Comitê, ou no comitê que a gente chama que é a luta, a diferença é zero. O que é soco é soco, chute é chute. Mas o que Sim, diferencia são as formas que são passados os katas, que são tipo a coreografia no The Rose, né? Que são sim, pré-determinados. Então, dependendo de cada estilo, tem mais ou menos katas, que são as coreografias pré-determinadas, que conforme você vai evoluindo, você tem um nível de grau mais avançado. E o que acontece? No Shotokan, ele conceitua muito a base, ou seja, a forma da base, né? Então, ele é muito característico pela formação da base, uma forma mais baixa, mais forte. Assim, não que os outros não sejam fortes, mas ele é mais sacrificante, porque como ele é mais sim. baixo, e a forma um pouquinho mais retilínea, vamos dizer assim, tá? A minha escola, vamos dizer assim, que é dentro do Shotokan, que foi um mestre que montou em 2094, ela utiliza um pouquinho mais dos estudos que ele teve na China. Como a família dele, a esposa era de Taiwan, ele aprendeu muitas artes da China e trouxe essas artes para dentro da vida dele e para essa escola que ele montou, que é o estilo da garça branca, que tem movimentos circulares. Então, o nosso estilo usa um pouquinho movimento, um pouquinho mais de circular. Não que não exista no Shotokan, existe, mas ele, com os katas que ele trouxe, ele, ele utiliza mais as rotações e os movimentos circulares escotados. Então, essa que é a diferença Sim. básica do Shotokan, né? Não sei se ficou bem Interessante. claro. Os outros estilos usam outras formas, um pouquinho mais com a perna mais aberta, ou movimentos um pouquinho mais fechados, ou bases mais em pés. Mas essa é a diferença básica do Shotokan, E né? como é que você e o estilo enxergam as questões, por exemplo, de foco e disciplina dentro da área? Uhum. Porque cada trabalho, cada metodologia no Sim, mundo vai ter suas raízes diferentes, né? sim, Então, uma coisa vem do Japão, ela tem uma determinada forma de ver, vem da China, tem outra, vem da Índia, tem outra, vem do Brasil, dependendo de onde vem, tem um formato onde se tem uma ótica, um discurso sobre foco e disciplina. sim. Como é isso no karatê? Então, o que acontece? Assim como todas as atividades, elas são muito similares. O que diferencia, basicamente, é a forma que o professor ou o instrutor passa e cativa os seus alunos, né? Você pode fazer a mesma metodologia ou ter a mesma cartilha de ensinamentos, só que um professor vai ter mais alunos, outros vai ter menos alunos, uns vão estar mais dedicados, outros não. Então, o compromisso que é passado do professor para os alunos que é importante, né? Porque a forma, a técnica, essas coisas todas você pode aprender hoje em dia, né? Numa imensidão de informações que há 50 anos atrás não tinha. Sim. Livro, internet e um monte de coisa que a gente tem facilidades hoje em dia e realmente antigamente não tinha. E, infelizmente, no karatê era muito pobre de informações, era raríssimos livros. Então, hoje, eu acredito que o professor é o maior motivador de você ter a disciplina correta, o foco necessário para o objetivo que ele quer. Por quê? É, no meu caso, que eu comecei desde pequeno, mas tem gente que entra velho, mas cada um tem o seu objetivo. Tem a criança que quer pegar a graduação rápida, porque o amiguinho está do lado e quer meio que uma concorrência para ele. Quando você chega Sim. numa idade ativa de alto nível, vamos dizer assim, um atleta, você está entre a idade adulta, você quer competir, quer se testar para ver se tudo aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, no seu karatê, lá nos seus katas, se aquilo realmente é aplicável, se ele funciona. Porque o treinamento do kata, do Kihon, que é a forma básica que você faz uma sequência de movimentos, e o karatê tem muito disso de repetir, 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 para que a musculatura tenha um reflexo mecânico mesmo, de reflexo, e sair aquele golpe automaticamente sem você ter que pensar muito para formalizar o kumite, que é a luta. Hein? Então,
você tendo essa formação do objetivo de o que cada um quer, por exemplo, o mais velho, por exemplo, a pessoa que entra com 40 anos hoje no karatê, existe muitos, pessoas que Sim. pararam, estudaram, trabalharam, estão numa outra fase de vida e querem voltar para o treino, ou querem começar no karatê, o objetivo deles já é outro, é estar num grupo sadio, é manter a sua forma física. Então cada um tem um Sim. objetivo lá. E manter esse foco em grupos diferentes é difícil. Você tem crianças de 8 anos, adultos de 20, um senhor de 40 e mulheres também dessa mesma forma, que cada um tem um tipo. E você manter eles motivados é muito importante. Você manter focado. Porque vai ter o atleta que vai querer uma dedicação quase que exclusiva, porque o atleta ele exige mais, né? No caso aí, os demonstradores, no teu caso, são pessoas que você tem que dar maior atenção. Então você vai ter que fazer uma hora extra com ele e treinamento assim específico, né? Porque Sim. ele não é uma criança que você tem uma metodologia de lúdica com ela, porque você tem que fazer muita brincadeira para atrair ela, para Sim, para motivar ela para ela. atrair a atenção dela. Criança é coisa terrível. Todo professor de criança, para mim, ganha 10 estrelinhas comigo porque tem uma paciência imensa. Já os mais velhos, você pede assim, dá um chute alto. Ele não vai conseguir chutar mais alto. Ou ele vai ter uma limitação física. E é normal, a gente tem que aceitar que é a limitação dele física. A gente saber dosar. Mas a partir do momento que a gente acha os atletas de alto rendimento, e são muito importantes para toda organização, seja empresarial, seja esportista, porque ele é o teu carro-chefe do marketing que Sim. você vai precisar dele, porque ele vai conseguir demonstrar o que você gostaria. Então, um atleta de alto nível, ele vai ganhar uma competição, ele vai estar levando o nome da casa para o mundo inteiro conhecer. Isso é ótimo. Mas Ele para está esse cara apresentando a excelência do teu trabalho, né? exatamente. Ele é o nosso, é o cara da propaganda. Então, os Sim, demonstradores, no teu caso aí, são o seu carro forte. Eles são as pessoas que estão lá para sim. ajudar a alavancar o negócio. E esses caras, esses atletas, no caso, essas pessoas, eles precisam de muito treinamento específico. E aí a gente fala de alto rendimento, no caso aí, como se fosse um grupo bem fechado. São pessoas que estão altamente dedicadas, com seu tempo, com treinamento específico. Tem que ter treinamento, no caso nosso é muita explosão, então tem que ter treinamento de explosão, tem que ter treinamento de parte física, mesmo de halteres, tem que ter parte de resistência respiratória. É, pessoas que fazem o kata, a gente tem dois tipos de modalidade no karatê, que é o kata, competição de kata, ou competição de luta, que é a luta mesmo. O kata, eu sempre falo que é o mais difícil, que é a coreografia, no caso de Sim, você, é a uma coreografia coreografia. é a coisa mais difícil porque é um treinamento muito pesado. Repete, repete, cada fasezinha repete, 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 até chegar à perfeição. E o nível de perfeição é uma coisa incrível. Eu falo que o cara que treina kata, ele se dedica muito mais que a pessoa que treina luta, porque o cara que treina luta, ele treina reflexo e treina condicionamento de Sim, contra-ataque. É mais fácil, é menos rigoroso. A pessoa que faz kata, ela tem que ir no mínimo detalhe, até do dedinho, do pé da mão. Então é um esforço muito físico que chega a ser até desgastante fisicamente para a pessoa, porque não consegue manter aquele alto nível longo, muito tempo, sem se prejudicar o corpo, o joelho, as vértebras, tudo vai, infelizmente, vai estragar, porque, como tem um mestre nosso aqui no Rio de Janeiro, o Sensei Hugo Arrigoni, ele fala, você é um carro novo. Se você correr muito com o carro, seu carro vai desgastar mais rápido. Se você souber dosar com o seu carro, o carro vai durar 50 anos. Então aí você tem que ver sim. qual a velocidade ou como você vai usar seu carro, né? E, infelizmente, no alto rendimento não tem jeito. Como você está numa busca de perfeição, seja na luta ou no kata, o seu corpo vai desgastar, seja quebrando um osso numa luta, ou seja fazendo muito esforço físico num kata. Infelizmente acontece isso, né? E Mas uma ele coisa tem que é um outro. interessante. Oi, Pode falar, pode Diogo. falar. Não, então, hoje o alto rendimento aqui do Brasil, que está focado nas Olimpíadas, que são outra organização, né? Sim, Essa outra organização ela está muito mais avançada profissionalmente. Então, tem pessoas que têm o seu salário efetivamente de atleta, tem uma vida regrada como atleta, tem um acompanhamento de nutrição, tem um acompanhamento de sim. psicólogo, tem um acompanhamento do preparador físico. E aí a gente vai entrar num outro campo, né, já mais sem profissional.
E quando eu comecei a ver um pouquinho de vocês, eu falei assim, nossa, eu não conseguiria fazer esses exercícios. São exercícios muito difíceis. E eu te digo que até as pessoas mais novas, de alto rendimento, não conseguem. Mas seria muito importante se elas conseguissem fazer, porque com certeza ia melhorar o resultado que elas buscariam nas competições de alto rendimento delas, eu Sim. acho. A gente tem uma característica que é assim, essas técnicas, porque isoladamente você tem aquela arte. É como se a gente Uhum. pegasse o kata, o karatê e isolasse aquilo como uma arte à parte. Ah, é para quê? É para ir para o combate? Não, não necessariamente. Ali, você está se lapidando como indivíduo quando você faz um Sim, kata. Então a gente tem a mesma coisa. Esse detalhamento. Quem vai fazer a coreografia, por exemplo, do The Rose Method, ele vai ter que trabalhar um pouco o alinhamento, o peito, aquilo vai mudar a comunicação daquele indivíduo no dia a dia. Porque se ele fizer todo o peito fechado e tal, não, mas assim, você precisa ter um alinhamento, precisa ter uma base, precisa ter uma maneira de olhar, e aí vai desenvolvendo essas coisas todas que estão trabalhando o quê? Na verdade, o indivíduo. Assim como no dojo, eu imagino que a maioria, pelo menos, né, não está treinando o seu aluno para ir brigar na rua, espera que nunca aconteça um combate. exatamente. Aquilo, e antes o combate seja vencido aqui do que ter que travar contato Nunca físico, usar, que né? seria o mais Sim. denso dos combates, né, com alguém, né? Mas seja uma coisa realmente de esportista, de Olimpíada, etc. e tal, né? É diferente. Mas a gente quer lapidar aquilo. Então a coreografia ela traz essa arte, mas ela é a expressão de um conteúdo que ele visa lapidar o organismo. Então, por exemplo, a gente tem são mais 50 exercícios respiratórios. Então, isso aumenta, produz rapidamente estados de foco, derruba estados muito ansiosos, etc. Você começa a ter uma certa, começa um manancial de técnicas ao seu dispor. Você fala, nessa hora eu uso isso, nessa hora eu uso isso, e é um acervo para você viver bem. Essa é a principal questão, um acervo para você viver bem. Então, sempre tem assim, o nosso por trás sempre está na melhoria do indivíduo. Só que tem um fator que eu acho muito bacana, porque embora o ambiente mais de alta performance, ele também produz os seus desgastes um pouco mais, é ali que o pessoal extrai alguns dos resultados maiores. Porque quem pega uma arte como o The Rose Method, ou como na sua parte técnica, ou o karatê, ou o kung fu, o que for, é, ela, sempre se ela for superficial, os resultados são menores. Então, assim, Concordo. imagina o karatê, quantos anos que o karatê tem do seu surgimento? Quanto tem, viu? Muito. Não dá Não nem para se perde no precisar. tempo o negócio, sabe? Que assim, até às vezes academicamente vão apontar, mas aquilo ainda deriva de uma origem, de uma coisa mais instintiva e etc. É muito tempo, então é muito conhecimento. Quem trava Sim. contato com uma arte antiga deveria pensar: nossa, quanta sabedoria existe abaixo da superfície daquilo que é raso que todo mundo procura, né? Embora a gente respeite os objetivos de cada um. Se alguém procurar o Sim. karatê ou o The Rose Method, porque só quer mais qualidade de vida, porque quer, ótimo, maravilha, é uma contribuição também, faz todo sentido, né? Mas até mesmo essa pessoa da qualidade de vida, se ela se aprofundasse e tivesse disposta a executar a arte buscando o estado de maestria, nos dois lados, nossa, o que ela vai alavancando de recursos nela mesma é incrível. Eu acho que tanto você também é professor atualmente, você também dá aulas, né? Dou aula também. A gente É sempre olha difícil. para o nível potencial, O, né? o professor também é um treino, né, para ser um professor, né? Que você É um manter treino as pessoas constante. motivadas e você tem uma metodologia e você quer que a pessoa alcance aquilo, então você tem que chegar, você tem que fazer um planejamento, né? É um Sim, treinamento também, não deixa de ser um treinamento de ser um professor. E não é qualquer pessoa que pode ser professor, porque por mais que ela seja um bom demonstrador, ela não tiver o dom às de vezes não sabe explicar, ensinar. não vai conseguir, exatamente. É difícil você manter motivado as pessoas, e eu acho isso muito legal, porque tem muito a ver. O Karatê, até um tempo atrás tinha escutado que ele busca a força sua interior, ou seja, você vencer a si mesmo, assim, nas suas dificuldades, na sua vida mesmo, tanto esportista como vida particular.
Então isso é importante. E existe até um estudo onde o karatê, no caso, ele ajudava as pessoas com câncer, porque elas ficam muito debilitadas, dela buscar aquela força interior. E a gente tem hoje um mestre chamado Watanabe, que está sofrendo isso aí, teve câncer já no passado e voltou a fazer tratamento de quimioterapia. Mas você vê que ele é uma força interior, que ele tenta buscar aquilo lá e lutar com aquela doença, né? E é uma coisa legal isso. E o que você falou, buscar tudo isso aí, cada elementozinho, né, da arte, ou do que você está fazendo para a sua vida, é muito difícil. A gente sempre fala que no Karatê tem muito ego, as pessoas falam, tem muito ego, as pessoas olham sempre, né, tem um preconceito e já tem logo um ego logo em cima. Então, cada pessoa pode ser o maior dano possível, mas ela não consegue agregar, não consegue passar aquilo. E isso é importante as pessoas entenderem, que você está lá, é um elemento no universo para ajudar os outros, né? E quando a pessoa entende isso, aí eu acho que ele sobe o degrau e vai tocando um pouquinho mais para frente, eu acho. Eu vejo também assim, na questão do foco e disciplina, independente do resultado que a pessoa busque. Às vezes eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão com tanta informação, inclusive, né? Mais no começo da live você comentou, puxa, no passado a informação é muito mais restrita. Óbvio, imagina, você precisava de uma escritura de uma arte, aquilo era uma jornada, você conseguia aquele livro especial, aquele livro que realmente tinha uma raiz muito profunda. Você ia ter que viajar para fazer um seminário, alguma coisa assim. E hoje não. Hoje é capaz, você pode fazer uma coisa com a sua SEG lá no Japão, online, né? Muito Sim, mais fácil. Só que ao mesmo tempo, embora a gente tenha essa facilidade, há uma dispersão muito grande. E aí as pessoas começam, inclusive, assim, a ter uma overdose de informações que muitas vezes elas não conseguem trazer para a realização prática, para a ação. é Então verdade. elas ficam ali enchendo o cérebro até um ponto que intoxica. Tá, mas você sabe muito, mas tipo, sobe ali e faz um catar. Não, tá, então precisa colocar em prática, pode até ser menos informação. E Sim, aí, de acordo com o objetivo que cada um busca, entra alguém e busca da parte mais básica, eu estou buscando qualidade de vida, eu estou procurando ter uma vida bacana. Eu acho que essas artes ensinam você a ter um estilo de vida mais organizado. Mesmo assim, vai ter que ter um foco e uma disciplina, mesmo que seja para esse resultado, que vamos dizer assim, é importante, mas ele é muito mais raso se você olhar do lado da ótica de um mestre, de uma filosofia, que pensa, eu poderia levar esse aluno a um desenvolvimento incrível. Mas até para aquele mais básico, se você quer uma qualidade de vida aqui, você precisa colocar coisas em prática com ritmo, com disciplina, com constância. A outro quer ser competidor, um outro ritmo, uma outra constância, uma outra disciplina, mas não muda o modelo. O modelo sim, sempre é: eu preciso, eu desejo alguma coisa, então, sei lá, eu quero competir, então eu vou escolher uma metodologia onde que eu quero competir, quem vai me ensinar, escolho um professor, no melhor sentido, eu me rendo a esse professor, ou seja, eu confio nele, porque eu estou escolhendo ele, a escolha é minha, eu escolho ele como adulto, para ele me levar a esse resultado, então a partir do momento que eu escolhi, eu entrego a minha confiança a ele, se ele falar come isso, eu vou comer aquilo, se ele falar acorda e treina nesse horário, eu vou treinar naquele horário, e aí você segue, e aí você, a ação repetida, que é a disciplina, que você tem um alvo, que você tem um foco, seja pequenininho ou algo maior, a estrutura é sempre a mesma. E eu vejo que isso hoje as mesmo. pessoas estão falhando muito. Eu imagino tanto que no seu trabalho como no meu, muitas pessoas chegam para uma entrevista de acesso ao nosso treinamento e muitas vezes elas têm um discurso, mas muitas vezes elas não estão dispostas a empreender aquele discurso, sabe? A aconselhar assim, quero qualidade de vida. Legal, me fala um pouco sobre os seus hábitos. Ah, não, mas eu não quero que mexa com os meus hábitos. Não, peraí, se você tiver hábitos ruins, não tem como. Você tem qualidade de vida. Por mais que eu te entregue, se você fuma, se eu te entregar um respiratório, talvez a gente consiga um 0 a 0, talvez a gente consiga uma neutralização.
Mas por que que você não larga essa porcaria logo e vai respirar direito, né? E vai entregar outra coisa para o seu organismo? Por que que você está sabotando o seu organismo aí? Mas as pessoas às vezes não querem mexer na rotina, não tem como. Se eu me inscrever no Karatê amanhã, eu já sei que alguém na minha agenda vai pagar o preço. Eu já sei, alguma coisa eu tenho que tirar do lugar, e aí para quem que eu tenho que perguntar? Sensei, meu objetivo é tal. Ah, para esse objetivo, eu recomendo que você treine tantas vezes por dia, ou por dia, ou por semana. Ok? Então agora eu preciso olhar para a minha agenda e ver como eu vou estabelecer aquela disciplina. Porque se eu só me matricular e não olhar para a minha agenda, se eu tiver uma competição, e olha que o ambiente da competição eu acho até melhor, porque quando a pessoa tem uma competição, ela tem um prazo, Objetivo. Tem né? E aí objetivos, meta certa. não está certo. Então, aquele prazo está tudo fechadinho. É, Então, ela sabe que se a conta dela não fechar até aquele prazo, ela não vai. já era. Né? O De Rossi Por conta isso, uma história até que foi, se passou, se não me engano, em Curitiba, e foi num dojo, de que, se não me engano, foi de karatê. E o professor chamou ele lá e falou assim: olha, De Rossi, ele foi dar um curso, né? E acho que ele deu nessa escola. E ele chamou: olha, De Rossi, aquela menina ali, ah, é a menina, estava derrubando todo mundo. Ela está treinando para as Olimpíadas. E ela era um trator, assim, pelo relato dele, né? Assim, mas entrava um e pum, já era. Entrava outro no dojo, pum, já era também. Quando chegou na hora da Olimpíada, não teve nem chance. Então você vê, mesmo às vezes o mais dedicado, se ele não fechar uma coisa muito assertiva e seguir aquilo, e às vezes isso envolve até um monte de coisa, alimentação, sono, uma série de coisas, ou seja, quais são todas as disciplinas que se agrupam para você produzir aquilo que é o teu estado de foco, você também não atinge resultado. não, Né? e sem contar que o Então, outro também está fazendo a mesma coisa, né? O está outro está fazendo a fazendo mesma talvez coisa. A diferença vai ser ó, mínima. um Né? detalhe. Isso no nosso ambiente eu sinto menos, né? Porque o ambiente da coreografia, que é o que a gente leva os demonstradores para o palco, ele não é um ambiente de competição. Existe uma graduação, mas não tem competição, né? E não teria nenhum problema se tivesse também, né? Porque desde que a coisa seja feita dentro de um espírito saudável, ela pode ser produtiva. Na Mas não verdade, ela está tem. competindo. Mas na verdade, Flávia, ela está É com ela competindo ali com mesma. ela mesma. Por quê? Tudo pode dar errado para ela. Ela pode ter uma dor de barriga no dia, pode ter uma distensão no dia, pode ter, sei lá, um frio inesperado. Quer dizer, Com certeza. ela está também, de certa forma, competindo com ela mesma, apesar de não ter com outra pessoa, mas ela tá sofrendo uma certa pressão externa muito grande, e interna também, às vezes, né? Se ela não tiver uma Agora, preparação quando você tem uma psicológica. vaga ali, imagina, tem 10 para aquela vaga, tem 200 treinando, Ah, sim. de uma certa maneira todo mundo está treinando parecido, né? E É às vezes eu verdade. acho que até a diferença, muitas vezes, ela não vai estar nem pode estar também, né? Eu acho que nas artes marciais faz muita diferença. Às vezes pode estar num detalhe da técnica que vai fazer Sim. toda a diferença. Mas, sem dúvida, o indivíduo, a maneira se eu pegasse duas pessoas da mesma modalidade, a diferença está em como cada um tratou o seu Sim. treinamento, o seu corpo. E é só um detalhe pequenininho que o mais experiente, no caso, vai conseguir observar e fazer assim, tá faltando um detalhezinho ali que vai fazer a diferença, infelizmente. Eu falei, mas eu fiz muito bem, eu treinei 20 mais horas do que... Mas não foi suficiente. Mas é E verdade o que uma você coisa falou. muito legal também, Diogo, que me veio à cabeça agora, que é a questão que um momento você falou também, né, da importância do professor e do mestre ali e tal, que assim, ele é o que enxerga esse detalhe às vezes. A experiência, né? A As pessoas têm, experiência, às os vezes, anos essa percorridos. arrogância, às vezes até as gerações mais novas, e muito. Não, eu vou para a internet, faço uma coxa de retalhos e me viro sozinho. Isso é não, cara. Não é assim. Ainda que Não você é queira assim. desenvolver uma metodologia sua, você vai ter que pegar pessoas, os que têm mais estado da maestria em cada coisa, porque ele pode até não estar conseguindo mais executar nada, está velhinho, está sentado na cadeira de rodas dele, mas ele vai apontar e falar: olha, aquilo ali. Ó, o teu pé 10 graus virado vai fazer toda a diferença. Né? E Flávio, eu falo que às vezes a pessoa, o professor que tu vai num seminário de uma pessoa ruim, alguma coisa tu vai aprender lá, nem que seja a coisa ruim que ele está fazendo. Mesmo com a pessoa ruim, você vai dizer, eu tô aprendendo alguma coisa. Sempre está aprendendo a gente, né? E é o que você falou, o tempo de
demonstradores ou da pessoa ativa como atleta é pequena, é um pedacinho. O caminho é longo. Outras coisas que a gente está desenvolvendo, aprendendo. No caso do karatê, o budô, né? Você, a vida do tipo do um samurai, de Sim, como fazer, como ser polido. Então tem um por trás. Ah, mas é arte marcial como defesa pessoal. Ok, é verdade. Mas um caminho é longo, não é só uma partezinha que a gente chama que é a parte de competição. É a fase sim, de se testar, né? É a melhor fase física, vamos dizer assim, né? Mas é sim. verdade, você falou. É verdade. E legal, eu também gostei muito dessa percepção, que é muito alinhada com a forma que nós vemos também, que é dentro de você a primeira batalha, sempre. Sempre, sempre, Até mesmo quando sempre. você leve qualquer coisa para fazer, O, dentro de você primeiro. o Sensei Matida, que é o pai do Lyoto Matida, que é um lutador famoso que foi pro UFC, Sim, sim. MMA, ele é muito famoso. O pai dele fala que a primeira vitória é quando você levanta para treinar, porque ele tem o costume de treinar às 5 horas da manhã. Então ele tem uma turma lá de 5 horas da manhã. Imagina, você acordar todo, assim, segunda, quarta, sexta, de manhã às 5 horas. Então, você vencer aquela vontade de dormir e levantar para ir treinar é a primeira vitória. Então, você está É a primeira lutando vitória. Isso é muito constantemente. interessante, esses testes, às vezes, que as pessoas nem percebem o que está por trás dele, né? Esses dias eu estava vendo um, um rapaz de marketing digital e ele falou assim que ele ia vender o curso dele, mas ele só ia vender às 5 da manhã. Então ia ficar ali, ele ia abrir as inscrições tipo das 5 às 6 da manhã, porque ele já sabia. O cara que acordar às 5 da manhã Ele quer ir. só para assistir, ele está querendo. Ele está E querendo aí, realmente. quando eu vejo esse tipo de mensagem, o que, que eu penso? Ah, tudo bem, ali é um ambiente de marketing, etc. Mas isso não muda nada. Não muda Aham. ele né, treinar pessoas para o marketing. Isso é treinar com qualquer coisa, né? É treinar o indivíduo. Ele já está ele tá passando uma mensagem ali muito boa, que é eu quero ter bons alunos. Eu Sim. não quero ter só pessoa enchendo. Então ele está passando uma mensagem. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É. Tem o dinheiro sim, vai pagar o curso, vai comprar, mas eu quero aluno bom, porque o que É. valida o meu propósito como professor é o cara ter resultado. Eu acho isso muito legal, sabe? O meu professor, o Sadamoriu, há muito tempo eu fiquei presidente da organização dele aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E ele ficava bravo quando eu montava um seminário no Rio, não tinha quórum suficiente. Ele não é que não tinha quórum, eu estava pagando os honorários, estava fazendo tudo direitinho, Sim, sim. mas ele ficava bravo. Só isso, você tem que se esforçar. Eu quero ensinar, não quero passar. Ele queria passar os conhecimentos dele, né? Ele ainda é vivo, ainda com 92 anos, está aposentado, mas ele Uau. queria ensinar. Ele falou assim, eu quero ensinar. Ele é muito rigoroso. Então, é uma pessoa assim dos japoneses que vieram para o Brasil, um dos mais difíceis assim, em termos de ser rigoroso demais, né? A disciplina dele. Eu nunca vi ele chegar atrasado na academia. Nunca, nunca vi. E se você chegasse atrasado, você não entrava. Assim, você não ia fazer uma graduação se você chegasse atrasado. Você pode voltar para casa. Então Sim. ele era muito rigoroso. Eu só vi ele atrasar uma vez quando ele voltou do Japão. Ele estava no fuso horário, ele acabou perdendo o horário. Mas ele não perdeu o horário. Na verdade, ela era 7 da manhã, ele chegou 15 para as 7. Ainda dava tempo, mas para ele já estava atrasadíssimo, porque ele chegava às 6h10, limpava a academia, não sei o que, arrumava, limpava, abria. Então para ele já estava atrasado na cabeça dele. Então essa disciplina do horário ele me passou muito. Eu me lembro que uma vez ele me mandou chegar na casa dele cedo, que a gente ia para almoçar. 10 horas da manhã ele me ligou. Cadê você? Eu já estou aqui na porta aqui embaixo, Ceci. Estou aqui embaixo já. E eu estava lá embaixo mesmo na casa dele, porque eu já sabia que ele ia ligar. Ele chega a ser um toque, né? Mas ele é muito rigoroso até nos horários. E a primeira coisa é o horário. Se você não cumpre o horário de começar e terminar, de combinado, você já perdeu toda a sua disciplina, você não consegue ensinar mais nada. Então vira bagunça. Eu tenho um horário para começar, um horário para terminar. Primeira coisa, ok, então vamos embora, vamos nesse horário. Como o CC Matilda também, ele dá aula assim, ele se doa mesmo dando aula. As pessoas que chegam no nível assim de professor, mestre, eles querem passar, eles não querem guardar aquilo mais para eles, eles querem, gente, aproveita que eu estou aqui ainda, vamos É, aproveitar, eu quero passar o máximo possível para vocês, isso é legal, né? você vê, Isso é a gente importante. tem assim, por exemplo, o De Rose está com mais de 70 anos e super ativo. Entrou na quarentena agora, ele entra na internet todos os dias, segunda a sexta, às 9 da noite,
simplesmente para entregar conteúdo. E o que, que a gente vê? Ele podia estar descansando, tantos livros Sim, escritos, tantas escolas aposentado. que foram abertas com a metodologia deles, são centenas de professores. De Rose, vai descansar. Não, que descansar o quê? Eu quero entregar, eu quero conversar com as pessoas, eu quero, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então, vai e aproveita. Então, esse exemplo é Exatamente. muito bacana. E como é que você vê hoje, Diogo, o respeito? Porque a gente sabe que, assim, isso varia de cultura para cultura. A gente sabe que a cultura japonesa, o respeito é uma coisa que vem em altíssimo grau, assim, né? Eu fiz um pouco de Aikido também, e eu aprendi muitas coisas que eu já tinha do método sobre respeito ao local de prática, a gente já tem os nossos. E aí, quando eu fui aprender um pouquinho, eu fui experimentar um pouco de Aikido. E aí foi muito legal, porque o dia que eu fui receber, por exemplo, um Bokun, o sensei veio me entregar, e eu fui pegar meio assim, e ele recolheu e falou, não, até hoje isso era um pedaço de pau, agora ele vai ser parte da sua vida. Exatamente. Poxa, nossa, eu super entendo essas coisas. Aí eu falei, nossa, desculpa, sensei. E aí me posicionei direito e recebi com honra, sabe? Exatamente. E aí comecei a ver muitas coisas que as pequenas coisinhas tinham significados. Minha primeira aula foi uma aula de etiqueta japonesa. E olha que eu, como todo mundo, não via a hora de derrubar alguém também. A gente quer isso, né? A gente vê um filme, eu também quero fazer isso. Primeira aula de etiqueta. Como é que funciona? Como é que você entra? Como é que você coloca o seu sapato? Tá vendo aquele quadro ali na parede? É o fundador, é o sistematizador. Quando você chegar, você vai saudar o praticante mais antigo, vai saudar todo mundo. No final da aula é assim, tal, tal, tal. As espadas, os bastões são colocados dessa forma. Eu não via ninguém arrancando a camiseta e jogando assim, sabe? Não tinha isso. É uma Então, coisa. assim, eu, como o método me deu essa raiz também, né? Eu aprendi isso com os meus professores desde novo também, que eu pratico desde os 16 anos, pelos métodos. Então, para mim é muito fácil assimilar. Mas eu não vejo as culturas, as gerações mais novas com tanta facilidade de olhar a beleza que está por trás de cada um desses elementos. Às vezes só olha assim, quanta formalidade, né? Quanto ritual, e não olham às vezes a beleza e às vezes até a inteligência que existe em cada um desses aspectos, né? Como é que você vê hoje em dia você trabalhando no contato com os teus alunos, com o público que chega, você sente que esse respeito ao mais antigo, a esse professor que você falou que está com 90 anos, as pessoas ainda olham para ele e falam, nossa, eu quero um dia visitá-lo, eu quero um dia tomar um chá com ele, ou não? O que você falou é muito importante, o respeito, que é a coisa mais difícil a pessoa entender. Por que, que ele tem que fazer isso? É respeito de tudo. É uma educação que você vai cadenciando. No Brasil, realmente é um pouquinho mais difícil, pela nossa cultura, pelo nosso jeito de ensinar as crianças, e aí vai ficando um pouquinho diferente. A gente acaba perdendo, sendo mal educado em várias coisas, né? No nosso dia a dia, a gente não percebe, mas a gente acaba sendo mal educado. E lá no Japão é diferente. Você vê crianças ainda hoje muito disciplinadas, muito educadas, e arruma o kimono, e cumprimenta não sei quantas vezes. Então isso é muito cultural. E é importante você passar isso, porque quando você passa qualquer ensinamento, a pessoa vai receber melhor, vai entender, fala assim, nossa, então é assim que eu tenho que fazer. E você vê que o nível das crianças, eu estou falando assim, de criança de 6, 8 anos, pequenininha mesmo, pequenininhas, fazendo melhor que adulto. Um kata, por exemplo, ele pode não entender 100% o porquê que Sim, ele tem que fazer aquilo, porque é uma arte marcial, para que serve aquilo, mas ela faz com uma perfeição. E porque ela teve a capacidade de aprender com o seu professor e de entender tudo aquilo que ele estava querendo explicar naquele momento. Mas ela estava lá se doando e prestando muita atenção. É muito diferente. Você pega uma criança aqui no Brasil, elas são muito hiperativas. Todas, todas. A maioria é hiperativa. A maioria é mal educada, não sabe cumprimentar, não sabe entrar no dojo, tu explica 20 vezes. É difícil você botar isso nos nossos alunos. E a pessoa tem que entender que aquilo é uma disciplina para entender o que é respeito, o que é educação, como é para a entrar, vida, como né? sair. É para a vida. Infelizmente, as pessoas perdem muito isso. E às vezes fala até com o garçom, garçom, é mal educada, infelizmente. Sim. E a gente não consegue
perceber esses deslizes, e é muito importante para quem quer ensinar alguma coisa séria, passar exatamente como tem que ser. Por mais que doa assim no coração das pessoas, fala assim, pô, tô sendo mal, tô sendo cruel, tô sendo rígido demais. Mas tem que ser, infelizmente a gente tem que ser rígido para que os negócios não fiquem bagunçados, não seja de qualquer Sim, forma, passar de qualquer forma. Que você, fui receber lá, recebi de qualquer jeito. Não é assim, tem um ritual, tem um porquê daquilo lá, aquilo é importante, porque aquilo vai fazer parte do seu treinamento. O respeito é fundamental em tudo. Na verdade, quando a gente entende isso, a gente vive melhor. Todo mundo vai viver melhor. com Porque a certeza. pessoa não vai ter mais agressões, não vai ter E a nação fica desconfiança. melhor, né, Diogo? O Sim, país o fica ambiente melhor. fica melhor. Eu Você até é trouxe o educado. seguinte: o Brasil, assim, a gente tem uma característica do nosso povo, que é um povo descontraído. Demais. A hora que conseguir achar um ponto que não precisa ser uma disciplina marcial para as coisas, né? Do dia a dia. Não precisa ser um excesso de que às vezes dentro de uma cultura X, mas às vezes você mesclando, você encontra assim, puxa, poderia ser aquela disciplina, mas sem tanta austeridade, com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de Equilíbrio, né? descontração. Não. Porque até, por exemplo, o respeito, eu acho que ele, antes de mais nada, é uma coisa interior. Porque eu posso fazer o ritual de respeito sem estar respeitando interiormente. Aí é falsidade já. É uma falsidade. Então eu posso fazer uma reverência a alguém, mas na verdade estou querendo puxar uma espada para cortar a cabeça da pessoa. E quando é interno, é interno. Posso estar até numa atitude corporal mais relaxada, mas eu estou respeitando. Então, eu acho que entre as duas coisas existe um ponto de equilíbrio que pode ser muito encontrado, por exemplo, pelo povo brasileiro, que é um povo mais descontraído e que não deve perder, na minha opinião, essa característica Identidade, né? calorosa, carinhosa, sensorial, mas precisa desenvolver mais o poder da gentileza, que às vezes a gente vê muito em culturas que trazem essas informações todas, como karatê, etc. Você sente que tem uma firmeza, mas tem um protocolo de gentileza nas coisas, que é muito, 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 muito legal. Então, acho que quem sabe em algum momento, né? Mas eu não acho que essa educação a gente tem que esperar das escolas, quem é pai, Não. é muito melhor associar as famílias ao karatê, ao The Rose Method, a estruturas que elas estão cuidando de uma educação do adulto, trazendo valores que são antigos e que ainda fazem sentido, fazem todo sentido, porque se você só esperar da escola, o Brasil é um dos países que está mais embaixo no ranking de qualidade educacional, infelizmente, né? Então, somos nós que vamos ajudar também a construir um cenário aí mais disciplinado, mais focado, mas ao mesmo tempo sensorial, bonito, carinhoso. Diogo, quer deixar alguma mensagem aí antes que o Instagram corte a Eu gente? agradeço e tudo a oportunidade, Flávio. Muito obrigado de conhecer o De Rose, que eu não conhecia. Um colega meu, Eduardo Santos, falou assim: não conheço o De Rose, é famoso. Eu falei, moça, aí eu comecei, fiquei tão curioso, eu achei impressionante. Muito agradecido. Obrigado a todos aí que participaram. Muito obrigado, gente. Obrigado também, foi uma honra te receber aqui. Espero que a live fique aí, muita gente possa ouvir, assistir, porque Com nós falamos certeza. coisas que são muito, muito legais aqui. Quem souber pegar, no meio do bate-papo informal, todas as suas pérolas que a gente foi jogando para o pessoal ali, pode aprender muita coisa aqui nessa horinha com a gente. Sensei, muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Muito obrigado. Canal sempre aberto, vindo a São Paulo, nos visite, tá? Será uma honra te receber. Tá bom, Um muito forte obrigado. abraço. Tchau. Tchau. Tchau.